nós não podemos, e aquele velho jargão, não, é emotivo, é pena de morte, não, porque aconteceu. Mas é lógico que se tudo tivesse tranquilo, ninguém ia lembrar de pena de morte, Mas, ninguém ia deputado lembrar Afanásio, de se o senhor rebaixamento, fosse o ministro da entende? Justiça, e se tivesse uma discussão dessa, o senhor ia colocar Ia a sua tomar uma posição. O senhor ia dizer o seguinte, não, eu sou a favor da redução da maioridade. Da mesma forma que o E ministro outra, Márcio Tomás Bastos mas chegou e e outra? falou, eu sou contra. Mas Uai, e outra? Não, é a mas dá posição licença. dele, não significa Não, e uma que... coisa também, que até agora o presidente da República não se manifestou em um momento. Não se manifestou num momento. O presidente Lula está viajando, está recebendo artista, não sei o quê, papapá, fazendo... Mas sobre isso não falou um único momento. E muita coisa ele poderia fazer até por medida provisória. Por medida provisória. E nada é feito. Então, o Brasil não pode ficar entregue aos marginais, aos delinquentes. Não pode. Não tem A condição. primeira coisa que o governo federal foi atender a reivindicação, a solicitação do governo do Estado, aqui liberando 33 milhões de reais. Do SUSP, o Sistema Unificado de Segurança Mas Pública. isso aí já tinha que ter sido liberado há muito tempo. Mas o senhor sabe que o que o país herdou não foi coisa pouca. Herdou, tem uma herança maldita você vai dizer aí. que foi a comissão também que acabou, não teve, não tinha recursos para poder atender tudo. E está mandando para São Paulo, está mandando para o Rio, está mandando para os estados mais problemáticos do ponto de vista da violência. Para falar de redução. Então o Alckmin mentiu, porque foi ele que anunciou a liberação de 33 milhões. Deputada, na ocasião de Fernandinho Beiramar, viaja para cá, viaja para lá, o seu ministro, vaidoso ministro da Justiça, disse o quê? Vamos construir as penitenciárias federais, tal. Ele está erguendo alguma federal em que lugar? Porque tudo mentira. Olha aí. Bom, para voltar ao tema, questão de ordem, voltando ao tema, maioridade penal, por favor, para fechar Jorge, o foco. veja só, O foco é maioridade penal. Eles não penal. aceitam nem um plebiscito. Está colocada a ideia. Vamos debater essa Mas é que ideia. tá. De um Porque plebiscito para se discutir a mudança. Democracia não é o governo do povo, pelo povo, para o povo. Quer dizer, o povo só serve para votar, para escolher deputado. O senhor defende um plebiscito sobre a Mas, maioridade claro, penal o quanto até antes? pela pena de morte. Até pela pena de morte. O que eu não aceito é esse plebiscito safado que querem fazer do desarmamento. Que ainda querem fazer no ano 2005, quando não tem eleição. Olha só o gasto que haverá se isso acontecer. Por conta da comoção, se esse plebiscito fosse agora, você tem alguma dúvida que ele não seria aprovado? Jorge, por favor, não é questão de por conta da comoção. Sim. Como comoção, mas acontece toda hora, tem gente morrendo. Foi aprovado por todo o Congresso. Não, foi aprovado não, no Congresso. não. Não é bem assim. Mas a maioria dos deputados votaram a favor. Então, eu acho o seguinte, por que não ouvir a opinião da população? Quem é que tem medo da responsabilização penal de menores? Quem é que tem medo de uma pena de morte? Não é o cidadão de bem. Não é. Porque esse não está nem aí com isso, ele nunca vai assaltar, nunca vai matar dessa forma. Não é com ele. Os que têm medo são os bandidos, são os quadrilheiros. Os que têm medo são, eu sou advogado, mas são aqueles advogados criminalistas que vivem à custa disso, que eles vão perder grande parte da freguesia. Se houver uma pena de morte. Por falar em propostas de redução da maioridade penal, as propostas que o governador de São Paulo levou a Brasília. Uma delas, é a questão de crimes violentos ou com grave ameaça à pessoa, aumentar essa pena, que hoje é até 3 anos, para 8 anos. A senhora acredita que 8 anos é um tempo? Vejamos que 2 pessoas participem de uma chacina, um crime muito violento. Quem tem 18 anos pode pegar até 30, né, deputado? Sim. E quem tem 17 anos, 11 meses e 29 dias vai pegar 3 anos. 3 anos. 1/10 da pena. Como é que a senhora vê isso? Eu não vejo, né? Todo o nosso debate aqui foi exatamente sobre isso. Saímos alguma vez, em alguns momentos do foco, mas foi exatamente sobre isso. Eu não vejo pelos anos, eu vejo pelo tratamento, pelo aquilo que tem que ser dado nessas instituições que vão acolher esses menores. Elas enquanto precisam não se tem esse colchão do Estado, não adianta reduzir. Precisa ser revisto o modelo, precisa ser revisto o atendimento, precisa ser revisto esse modelo da FEBEM, com o qual nós não concordamos. Não, isso não é uma posição exclusivamente minha. Eu acho que você tem hoje uma parcela significativa da sociedade civil que não concorda com esse modelo que está aí na FEBEM. Isso que precisa ser revisto. Os crimes hediondos podem ser e precisam ser discutidos à luz do dia, precisam ser discutidos, como disse o deputado, por pessoas que estejam envolvidas com isso, que participam, que sejam estudiosos, que estejam envolvidas nessa questão, para aí poder se definir o que fazer. Eu acho que estabelecer ano, ele mesmo falou, são palavras dele,
Quer dizer, eu não posso estabelecer por que eu vou reduzir para 16. Daqui a pouco eu tenho que reduzir para 14, daqui a pouco eu tenho que reduzir para 12. Então, por que 8 anos? Não, eu quero por que não 10, até, ou não Jorge, 6, ou não 4? Aumentar para 8 anos é o passo basta? Estabelecer esse tempo, eu a acho coisa também temporal, eu não Jorge, é estabeleceria complicado. nem 8, nem 10 anos. Faria como uma medida de segurança. Sim. Medida de segurança, o que é? Faz avaliação constante. Exatamente. Então, a medida de segurança pode significar para determinado delinquente Prisão perpétua. prisão perpétua. A medida de segurança, quer dizer, de 2 em 2 anos ele vai sendo avaliado. Não tem condição de sair, fica mais um tempo. E vai sendo avaliado, vai sendo avaliado. E sendo tratado também. Não, está sendo tratado, está recolhido, ele tem a sua roupa lavada, tem sua comidinha na hora, tudo bem. Mas, por medida de segurança, ele não sai. Ele ainda não perdeu a sua periculosidade. Agora, deputado, se não se consegue prender uma pessoa na penitenciária, fazem túneis, fogem, o que falar para um jovem de 15, 16 anos com todo o vigor, com toda a sua energia, que ele vai ficar 8 anos dentro de uma FEBEM? Jorge, aí é que está. Por que todo mundo tem medo de Presidente Bernardes? Porque sabe que lá a tranca é pesada. Então, o preso tem medo. O próprio Fernandinho Beiramar, ele foi ouvido aí numa entrevista aí feita por promotores e tal, ele falou que está ficando louco ali e tal, que não é possível, que não deseja aquilo para o pior inimigo. Então, existem formas de você enquadrar o bandido. Claro que existe. Então, que as cadeias sejam efetivamente de segurança máxima. Todas. Todas, lógico. Todas. Então, aí o menor delinquente ele vai saber, se eu aprontar tal coisa, eu vou para o reformatório. E lá não tem colher de chá, não vou sair. Mas não aí tem já é como acabar fugir. com a impunidade. Entende? Aí é acabar com a impunidade. Embora não haja cadeia para Mas todo aí é mundo. que está, ô Jorge, nem os mandados de busca Então o menor ele de vai fazer prisão. o quê? Ele vai pensar 10 vezes antes de aprontar uma. Porque ele sabe que ele vai ficar segregado, ele sabe que não terá nenhum tipo de benefício legal. Agora, do jeito que está, realmente é uma farra, é uma folia. Então, nós não podemos mais viver com esse padrão de atendimento ao menor delinquente. Porque hoje ele não é recuperado, absolutamente. Ele vai se enturmar com outros bandidos, ele vai simplesmente trocar informações, vai sair de lá altamente profissionalizado. Não, aliás, a Hã? reincidência na FEBEM, por exemplo, gira em torno de 40%. Que é Exatamente. altíssimo, tem um Altíssimo. custo para o Estado. Claro, Altíssimo. A incidência claro. tá por quê? Porque é exatamente isso. É Porque enxugar ali gelo. você não recupera ninguém. Ali você não tem modelo capaz de ter uma política socioeducativa, pelo menos para aquelas pessoas que cometem crimes. E tem considerados alguns, mais deputada, que leves. não querem ser recuperados Entendeu? também. Essa é a grande questão também. Mas tem alguns que não querem ser recuperados. Sim. Como nos presídios normais também. Tem preso que não quer trabalhar, não quer se recuperar. O negócio dele é criminoso futebol clube. Ele não quer se recuperar. A vida dele é aquela. Agora, não vamos dar o mesmo tratamento para aquele que passou um cheque sem fundo, para aquele que atropelou e matou uma pessoa, para aquele que cometeu um crime passional. É outro tipo de criminoso. Sim. Então tem que ter um tratamento diferenciado. Deputado, a outra proposta é a criação desta ala especial que serviria de uma câmara de descompressão entre a FEBEM e uma penitenciária de verdade. Isso. Esse menor, ou já depois dos 18 anos, Uma cadeia intermediária. Exatamente, ele passaria por um período até de isolamento, se pode falar, porque ele ficaria afastado dos outros detentos. A senhora acredita que essa medida possa corrigir o rumo desse jovem que já está no mundo do crime? Depende de que maneira que isso vai ser posto, depende de que maneira que esse tratamento vai ser dado a ele. Sim. Né? Se ele vai nesse local intermediário, Sim. se ele vai receber um tratamento capaz de recuperá-lo. Não basta o espaço físico. Olha, eu vou deixar ele aqui, porque aqui ele não vai conviver com os bandidos mais velhos, mais perigosos, e nem vai estar com os mais jovens para não influenciá-los negativamente. Mas hoje existe então, é isso preciso para ter aqueles isso, estupradores, onde eles mas- ficam no seguro, para Sim. não serem mortos pelos outros. Então existe já algo semelhante. Não, mas aqui claro. na proposta que eu entendi, Exato. desde quando eu Ficaria- fiz essa seria criada leitura, uma ala especial. eu espero que se essa ala especial cadeia chegar a ser intermediária. criada, que ela tenha também um tratamento, um atendimento diferenciado, que precisa receber. Para Porque aquele senão que não resolve quer nada. se recuperar. Senão porque não tem resolve bandidinho nada, que não porque quer se aí recuperar. só o espaço físico. A proposta